Olá! Como a família pode lidar com as crises de abstinência? No vídeo anterior eu falei sobre crise de abstinência, como é difícil para a família passar por esse processo e dei exemplos de crises de abstinência para você. Então, nesse vídeo aqui hoje eu vou falar para você como você que é familiar pode ajudar efetivamente quando estiver presenciando uma crise de abstinência. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, para que você possa entender quais são as crises psicológicas, comportamentais e corporais, para você entender. Porque às vezes a família não sabe nem que é uma crise de abstinência, ela não sabe que a pessoa está daquele jeito porque o corpo dela está pedindo a droga de preferência dela. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, assista para você entender esse aqui, tá bom? Então, se você é familiar e passa por uma crise de abstinência aí com o seu ente querido, primeiro passo é buscar ajuda profissional, para que você possa identificar aí e para que a pessoa possa também dar esse diagnóstico para você e fazer com que você compreenda, né, e saiba, de repente, como conduzir eventuais futuras crises, tá bom? Peça ajuda profissional, é sempre importante, tem sempre gente que está preparado para isso. Leva para o médico, peça ajuda psicológica, é sempre importante, tá? Você não ficar lidando com tudo isso sozinha, tá? Não carregue tudo isso com você não dá conta disso, tá bom? Diante de uma avaliação médica, esses profissionais podem diagnosticar e podem conduzir para o tratamento adequado. Como eu falei no vídeo anterior, as crises de abstinência muitas vezes não vai precisar de uma intervenção de medicação, mas tem vezes que vai precisar. Às vezes vai precisar. Então, tá muito agitado, tá muito tenso, não tá muito nervoso, às vezes precisa. Não tem como, vai ter que entrar com uma medicação. Então, quando você está amparada por um profissional, ele sempre vai dizer para você qual o caminho ali que você pode trilhar para que você possa lidar com essas crises com menos dor, sabe? Para diminuir o sofrimento da família e do dependente mediante essas crises. Entenda que o corpo dessa pessoa está sem uma substância que ele alimentou a vida inteira. Então, quando ele tira, né, essa substância, o corpo vai pedir socorro, vai dizer, estou precisando dessa substância, você não está me dando o que eu estou precisando. Então, eu preciso disso. E aí, essa pessoa, ela fica nervosa, ela fica irritada, que são os sintomas psicológicos que eu falei para vocês, ela tem até alucinação, ela muitas vezes sai do estado normal dela, ela agride os familiares psicologicamente, às vezes agride fisicamente, eles ficam nervosos, tudo isso por falta da substância. Então, por isso, familiar, que é importante você ter informação sobre essa doença, você ter informação de até onde você pode auxiliar um familiar que está aí, dependendo de você, muitas vezes ali, para direcionar um caminho de tratamento. Então, muitas vezes é difícil falar de uma internação para você, que é familiar, internar um ente querido, é difícil, mas muitas vezes é melhor do que perder a vida, né? Porque numa dessas crises de abstinência, dependendo do tempo de uso, né, a pessoa comete aí um delito, onde ele vai fazer de tudo para alimentar, né, essa vontade de usar. Então, ele vai roubar a família, vai roubar alguém lá fora, e aí ele pode trilhar um caminho aí de autodestruição. E tudo isso por quê? Porque nós não sabemos por onde começar, nem como agir. Então, como familiar de dependente, que também tem o dependente em família, eu posso dizer para você que a família, quando entra no processo de recuperação dela, quando a família entende o seu papel dentro da recuperação do dependente, o resultado é outro, a gente trilha um caminho de serenidade, a gente não fica naquele lugar de sofrimento mais, a gente não tem medo de falar daquilo que realmente precisa ser dito, a gente já não fica mais com a culpa sobre nós, achando que poderíamos ter feito algo diferente, poderíamos ter tomado outro caminho. Se você não tem informação, você não tem como se culpar por isso, você não tinha informação. Então, nós não vamos levar em conta o tempo que você não teve, mas a partir desse momento, com tanta informação que tem hoje na internet, com tanta coisa que a gente tem,
É impossível a família não trilhar um caminho de recuperação hoje, a não ser que a família mesma ainda não alcançou, né, esse lugar aí de entender de que ela precisa de ajuda tão quanto o dependente. Então eu sei que passa na sua cabeça, eu sei que você se pergunta, eu sei que você deve dizer assim, olha, mas é ele que faz o uso, não sou eu que sou doente, então é ele que precisa de ajuda. Você que é familiar, tão quanto ele precisa de ajuda. É importante você entender isso. Porque uma família que não sabe o que é uma crise de abstinência, ela não tem essa informação. E muitas vezes a pessoa está tendo crise de abstinência e a família não sabe que é uma crise de abstinência. Então, se você convive com alguém que é dependente, já passou por isso, está passando por isso, de saber que seu ente querido está com crise de abstinência e você não sabe como lidar, procure ajuda quanto família. Procure. Não fique lutando sozinha, não fique achando que só você tem esse problema. Procure ajuda, é o melhor caminho para quem está perdido. Não sei por onde começar, Cláudia. Procure ajuda. Procure um profissional, busque ajuda enquanto é tempo, sabe? Não fica tentando lidar sozinha por medo, por vergonha, por culpa, não. Você não está sozinha, não é só você que vive esse dilema hoje, milhões de famílias vivem hoje com o problema da dependência química. Isso, infelizmente, é com muita tristeza que eu falo isso, mas milhões de famílias hoje estão passando pelo drama da dependência química, mas quero dizer para você, independente do seu status social, sabe, independente da sua religião, quero dizer para você que esse é um problema que afeta muita gente e ela não escolhe status social, ela não escolhe religião, ela não escolhe, ela simplesmente, quando chega, instala e tem o poder de dilacerar a família, a não ser que ela busque ajuda e comece a entender como funciona toda essa dinâmica da dependência química. Então, se você está nesse canal, se você assiste os meus vídeos, continue assistindo, continue compartilhando com quem você conhece, tá bom? E acompanhe também o meu trabalho aí no Instagram, @terapeuta Cláudia de Jesus. Divulgue o quanto você puder, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, vou pedir para você compartilhar aqui, se você já passou por isso, compartilhe aqui para que a gente possa ter experiências compartilhadas e crescermos juntos aqui nesse canal. Um grande abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.